comum quando a pessoa tem alguma dor ou algum problema de saúde recorrer à caixinha de remédios. Às vezes, até um amigo ou amiga que não estudou medicina receita alguma coisa. O fato é que isso pode acabar mascarando, disfarçando uma doença e que pode piorar. Quem conversa com a gente sobre os riscos da automedicação é o professor e coordenador do curso de farmácia aqui da Unicesumar, Sidney Mela Júnior. Tudo bem, Mela? Tudo bem. Bom, vamos começar falando que remédio receitado pelo médico é o que pode ser usado, né? Tirando isso... Bem, a gente tem os medicamentos que são receitados pelo médico, mas a gente também tem alguns medicamentos que são isentos de prescrição, né? Esses medicamentos têm a venda livre na farmácia hoje. Mas mesmo quando se usa esses medicamentos, o ideal é que você procure um farmacêutico para ele te orientar. Todo medicamento que tem uma tarja vermelha, obrigatoriamente tem que ser de prescrição. O grande problema é que muitas pessoas acabam guardando o resto do medicamento, comprando esse medicamento de maneira indevida e aí acaba se utilizando em momentos que não deveria usar, né? Antigamente tinha a história do chazinho, né? Toma um chazinho para isso, um chazinho para aquilo. Hoje o pessoal tem um remédio lá em casa que pode te ajudar. A gente tem um grande risco dessa automedicação, né? Porque mesmo que você controle uma automedicação na farmácia, que o medicamento seja só vendido com receita, sempre tem a avó, tem o vizinho, tem um amigo que acaba passando esse medicamento, ou até mesmo a própria pessoa que guarda para tomar esse medicamento num outro momento. E a gente nunca sabe se a doença, né, o sintoma a ser tratado, deve ser tratado com o mesmo medicamento. Então, isso pode ser um problema. Mas os chazinhos, hoje em dia, já deram lugar a muito medicamento que é utilizado. E é importante lembrar também que não é porque é um anti-inflamatório que serve para todos os tipos de inflamação, né? Isso é uma coisa importante de se dizer. Anti-inflamatório, por exemplo, é um medicamento que, se usado indevidamente, pode causar, primeiro, uma gastrite, né? Pode chegar a ter uma úlcera por anti-inflamatório. Você pode ter até uma insuficiência renal se você utilizar o anti-inflamatório por muito tempo, que não é uma coisa tão incomum assim. A gente vê muito paciente que desenvolve uma insuficiência renal, tem que ir para uma máquina de diálise, fazer hemodiálise por conta de uso de anti-inflamatório. Então é mais sério do que a gente pensa, do que simplesmente tomar um remedinho. E tem casos mais graves em que tem até dependência, né, de anti-inflamatório? Sim, a questão é, quando você usa um anti-inflamatório é porque existe um processo inflamatório a ser tratado. Normalmente você deve utilizar um anti-inflamatório no máximo aí por 5 dias. Né? Se esse processo persiste, a gente tem que ver a causa desse processo inflamatório e não simplesmente ficar recorrendo o tempo todo a remédio, e aí a gente vai ter problema em consequência desse uso. Agora tem um outro problema maior ainda, que é em relação aos antibióticos, né? Porque um determinado tipo de antibiótico resolve um determinado tipo de problema. Daí a pessoa, sei lá, inflama a garganta de novo, vai lá, sobraram alguns comprimidos e toma de novo. Isso pode não dar muito certo, né? Então, a gente tem que entender que o antibiótico é um medicamento que vai matar a bactéria. E existem inúmeras bactérias, né? Existem bactérias que têm algumas características que alguns antibióticos não conseguem matá-las. Então, você tem que utilizar um antibiótico específico para elas. Uma penicilina, por exemplo, né, que é a famosa bezetacil que a gente vê, que falam tanto, que você toma e é dolorida, que na cultura popular mata tudo, ela só vai agir num número bem restrito de bactérias. Então, e as bactérias, quanto mais se utiliza antibiótico, mais elas se fortalecem. Hoje a gente tem bactérias multiresistentes que praticamente não respondem a antibiótico nenhum. E isso passa a ser um problema também. Hoje, em função desse uso indiscriminado, o antibiótico também é um medicamento que tem que se reter a receita na farmácia. Então, acabou sendo um medicamento controlado também. Só se compra antibiótico hoje com receita. Isso sem falar que se a pessoa tomar o antibiótico errado, pode até dar uma melhoradinha, mas depois pode vir pior, né? Com certeza, aquele velho problema. A gente toma 2, 3 dias, está com uma infecção de garganta. Vamos pensar numa situação simples, como uma infecção de garganta. Com 2, 3 dias, você já melhora dos sintomas. Se você para de tomar um antibiótico, o que vai acontecer? A bactéria não morreu totalmente, então ela volta mais forte. E aí a gente começa a criar condições para que essa bactéria tenha uma resistência. O ideal é tomar pelo tempo, no caso do antibiótico que foi prescrito pelo médico, e depois se desfazer desse medicamento. Exatamente. Existe até uma legislação no Brasil que não é muito cumprida de fracionamento de medicamentos, ou seja, a possibilidade de você vender a quantidade certa de medicamentos prescritos pelo médico.
O grande problema é que você não tem esses medicamentos sendo produzidos adequadamente para ser fracionados, né? Então, muitas vezes, passa lá 2 comprimidos ao dia por 7 dias, dá 14 comprimidos, mas a caixa vem com 20. Sobra 6 comprimidos, que às vezes a pessoa guarda e acaba, então, utilizando no outro momento. E isso pode causar um grande problema, e um dos principais problemas é a resistência bacteriana. Se a gente for falar até em jogar fora esse medicamento, tem forma correta, né? Não pode jogar em qualquer lugar. O ideal é que você leve esse medicamento para a farmácia que você comprou ou lá no posto de saúde para fazer o descarte adequado, porque daí todo medicamento é uma substância química, né? Então esse medicamento vai ser tratado adequadamente para fazer esse descarte. Agora, uma outra coisa importante também é que as pessoas, quando vão procurar um farmacêutico, de repente antes de procurar um médico, também sejam muito claros e tomem cuidado, né, Mela? Porque dependendo da situação, não é um caso para farmacêutico responder, né? O ideal é que ao chegar na farmácia procure o profissional, o farmacêutico, né, que é formado e foi preparado para distinguir essas situações que nós chamamos de transtornos menores para situações mais graves, que devem ser tratadas pelo médico. Então, o farmacêutico tem condição de verificar isso. Existem protocolos específicos que a gente aplica, né, vamos colocar como exemplo, uma dor de cabeça. Então, o farmacêutico ele vai fazer as perguntas adequadas para distinguir uma simples dor de cabeça, que pode ser utilizado um medicamento analgésico, para um caso mais grave, por exemplo, uma meningite que você tem que encaminhar para o médico. Então, existem ferramentas que o profissional tem para fazer essa distinção do problema menor para um problema que seja mais sério, que deve ser tratado pelo médico. Não adianta mudar de farmácia para querer driblar todo esse processo, né? Existem profissionais e profissionais, né? Mas o profissional farmacêutico que tem essa capacidade, né, de fazer um trabalho bem feito, né, sempre vai ser melhor para o paciente. Se você encontrar esse profissional, se agarre nele. E confie, né? E faça o que tem que ser feito. Sim. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Obrigado você pela oportunidade. Imagina.